Imagine ser expulso de um banco por ter 70 anos e pele negra. Imagine ser chamado de mendigo por funcionários que ganham 15 vezes menos que você em um dia. Hoje você vai conhecer a história mais chocante de vingança já registrada no sistema bancário brasileiro. Um homem idoso com bengala foi publicamente humilhado, ridicularizado e quase arrastado para fora de uma agência bancária por seguranças. O que aconteceu depois vai fazer você repensar tudo sobre aparências, poder e justiça. Prepare-se, porque quando o telefone do diretor tocou, o inferno literalmente se abriu para aqueles que riram. Idalberto Costa acordou às 5 horas da manhã daquela quarta-feira com uma missão clara. Aos 70 anos, ele havia visto coisas que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Sua vida inteira foi uma batalha contra preconceito, discriminação e desrespeito. Mas naquela manhã específica, ele não estava planejando apenas observar. Estava planejando testar, provocar, expor. Ele se vestiu cuidadosamente. Uma camisa branca simples, já desbotada pelo tempo, calças de tecido barato que havia comprado em uma loja de segunda mão 3 dias antes, sapatos velhos e gastos que rangiam a cada passo, e a bengala. Aquela bengala de madeira comum que ele não precisava realmente, mas que serviria perfeitamente para o papel que estava prestes a interpretar. Idalberto olhou para o espelho. O homem que o encarava de volta era irreconhecível. Cabelos grisalhos despenteados, barba por fazer de uma semana, roupas que pareciam ter visto dias melhores. Ele parecia exatamente o que queria parecer. Um velho negro e pobre, invisível para os olhos da sociedade, descartável para aqueles que mediam valor humano em cifras bancárias. Por que fazer isso? A pergunta martelava em sua cabeça enquanto pegava um ônibus lotado em direção ao centro financeiro da cidade. Nas últimas 8 semanas, Idalberto havia recebido 23 cartas anônimas, todas falando a mesma coisa. Discriminação racial. Abuso contra idosos. Funcionários tratando clientes pobres como se fossem lixo. E o pior, tudo acontecia na agência que ele havia escolhido para sua investigação. A Agência Diamante, considerada a mais luxuosa e exclusiva da rede. O ônibus parou a 4 quadras do banco. Eram 7 horas e 15 minutos da manhã. A cidade acordava lentamente, com executivos apressados correndo para seus escritórios, mulheres elegantes entrando em cafeterias chiques, carros importados buzinando impacientes no trânsito. Idalberto desceu do ônibus com dificuldade proposital, arrastando a perna, apoiando-se fortemente na bengala. Ele caminhou devagar pelas ruas, sentindo os olhares de desdém. Pessoas desviavam dele na calçada. Uma mulher segurou a bolsa mais firme quando ele passou. Um jovem de terno fez uma careta de nojo. Para o mundo, Idalberto Costa era apenas mais um velho pobre, mais um peso para a sociedade, mais um invisível. Mas a verdade era completamente diferente. Idalberto Costa não era um velho qualquer. Era o inspetor-chefe do Banco Central do Brasil, responsável por fiscalizar ética e compliance em instituições financeiras. 35 anos de carreira impecável, 500 investigações conduzidas, mais de 100 bancos multados por suas ações, e uma reputação que fazia diretores perderem o sono quando ouviam seu nome. Ele chegou à entrada principal do Banco Diamante às 7h45. O prédio era impressionante. Vidro espelhado refletindo o sol da manhã. Portas giratórias douradas. Um porteiro uniformizado na entrada. Aquilo era um templo do dinheiro. Um altar onde apenas os escolhidos eram bem-vindos. E Idalberto estava prestes a profanar esse templo. O porteiro, um homem grande de uniforme azul marinho, olhou para Idalberto com desconfiança imediata. "O senhor está perdido?" Sua voz tinha aquele tom de falsa cortesia que mal escondia o desdém. "Este é um banco privado.
Não fazemos atendimento para benefícios sociais aqui. Idalberto se apoiou mais na bengala, fingindo fraqueza. Eu preciso entrar. Tenho assuntos a resolver. O porteiro bufou. Que tipo de assuntos um senhor como o senhor teria aqui? Este banco atende clientes de alto padrão. Talvez o senhor esteja procurando a agência da periferia. Fica a uns 10 quilômetros daqui. Mas Idalberto não se moveu. Ele ficou ali parado, olhando para o porteiro com aqueles olhos que haviam visto décadas de injustiça. Eu tenho direito de entrar em qualquer banco público neste país, e a menos que o senhor queira me impedir fisicamente, vou exercer esse direito agora. O porteiro hesitou. Havia algo na voz daquele velho que o fez recuar. Não era medo exatamente, mas uma certeza inabalável que perturbou sua confiança. Tudo bem, o senhor pode entrar, mas não cause problemas, não fique pedindo dinheiro aos clientes, não perturbe o ambiente. Idalberto passou pelas portas giratórias e entrou no saguão principal. O contraste era brutal. Do lado de fora, ele era apenas um velho pobre e invisível. Do lado de dentro, sob as luzes brilhantes do lustre de cristal que custava o mesmo que uma casa, ele era uma mancha, uma imperfeição no cenário perfeito de riqueza e poder. O saguão era enorme, piso de mármore italiano que refletia tudo como um espelho, colunas gregas dando ar de grandiosidade, sofás de couro onde clientes bem vestidos esperavam atendimento, telas de televisão mostrando cotações da bolsa. Aquele era o paraíso dos ricos. E Idalberto era uma intrusão indesejada. Eram exatamente 8 horas quando Bruno Martins chegou para mais um dia de trabalho. 28 anos, gerente de contas corporativas há 2 anos, salário de R$ 25 mil por mês, mais bônus que podiam chegar a 100 mil por ano. Bruno era o tipo de homem que media seu valor pelo valor de seus clientes. Quanto mais zeros na conta bancária de alguém, mais respeito essa pessoa merecia. E quanto menos dinheiro alguém tinha, menos humano era aos olhos dele. Bruno entrou pelo saguão principal com seu terno cinza de R$ 3 mil, sapatos italianos, relógio suíço no pulso, cabelo perfeitamente penteado com gel importado. Ele caminhava como se fosse dono do lugar, e em sua mente distorcida, realmente era. Este era seu reino. Aqui ele tinha poder. Aqui ele era importante. Foi quando ele viu Idalberto. O velho negro, apoiado na bengala, parado no meio do saguão, olhando ao redor com aquela expressão que Bruno interpretou como confusão. E algo dentro de Bruno acendeu. Não era raiva exatamente. Era pior. Era prazer. O prazer sádico de ter encontrado alguém que ele poderia esmagar sem consequências. Bruno caminhou até a recepção onde 3 funcionárias trabalhavam. Carla, a gerente de atendimento, uma mulher de 35 anos com um sorriso permanentemente falso e olhos que calculavam o valor de cada pessoa que entrava. Rita e Júlia, 2 atendentes jovens que aprenderam rapidamente que, para sobreviver naquele ambiente, precisavam rir das piadas cruéis dos superiores. Bruno apontou discretamente para Idalberto. Vocês estão vendo aquilo? Como é que segurança deixou entrar? Parece um mendigo que se perdeu. Carla olhou e imediatamente sua expressão mudou para nojo mal disfarçado. Meu Deus, Bruno, você tem razão. Alguém precisa tirar ele daqui antes que os clientes VIP cheguem. Rita riu nervosamente. Talvez ele esteja procurando o banheiro público, ou veio pedir esmola. Júlia, a mais jovem, apenas 22 anos, sentiu um desconforto. Havia algo errado naquilo. Mas ela era nova demais, inexperiente demais, assustada demais para dizer alguma coisa. Bruno se aproximou de Idalberto com passos largos e confiantes.
Seu rosto tinha aquela expressão de superioridade que pessoas pequenas adotam quando finalmente encontram alguém que consideram menor que elas. Senhor, o senhor está perdido? Este é um banco privado, não é abrigo, não é posto de saúde. Talvez o senhor tenha se confundido. E Dalberto olhou para Bruno e viu exatamente o que esperava ver: arrogância, desdém, crueldade casual. Aquele homem jovem de terno caro não via um ser humano na frente dele. Via um objeto de ridículo, uma oportunidade de se sentir superior. Preciso abrir uma conta corporativa. E Dalberto disse calmamente. E fazer alguns investimentos significativos. O que aconteceu depois foi previsível e perturbador. Bruno simplesmente explodiu em gargalhadas. Gargalhadas altas, exageradas, projetadas para humilhar. Carla, Rita e até alguns clientes que estavam próximos se viraram para ver o que estava acontecendo. E quando viram a cena, alguns sorriram, alguns desviaram o olhar, mas ninguém interveio. Conta corporativa? Bruno repetiu entre risadas. Investimentos significativos? Senhor, com todo respeito, o senhor mal consegue andar direito. Essas roupas parecem que saíram de um container de doação. O senhor quer abrir conta corporativa ou está tentando aplicar algum golpe? E Dalberto permaneceu impassível. Não estou aplicando golpe algum. Tenho documentos, tenho recursos, tenho o direito de ser atendido. Bruno revirou os olhos teatralmente. Documentos, claro. Todo mundo tem documentos. O senhor tem noção de onde está? Este banco atende clientes que movimentam milhões, milhões. O senhor sabe o que é 1 milhão, vovô? A palavra vovô foi pronunciada com tanto veneno que várias pessoas no saguão ficaram visivelmente desconfortáveis. Mas desconforto não é ação. Desconforto não é coragem. E ninguém disse nada. Carla se juntou a Bruno, caminhando até eles com seus saltos altos fazendo barulho irritante no mármore. Senhor, vou ter que pedir que se retire. O senhor está perturbando nossos clientes. Este não é lugar para o senhor. E Dalberto olhou ao redor. O saguão agora tinha pelo menos 20 pessoas observando. Alguns com celulares na mão, filmando discretamente. Outros sussurrando entre si. Todos testemunhas, todas as evidências que ele precisava. Eu não vou sair. E Dalberto disse com voz firme. Tenho direito de ser atendido como qualquer cidadão brasileiro. E vou esperar até que alguém me atenda com o respeito que mereço. Bruno deu um passo mais próximo, invadindo o espaço pessoal de Dalberto. Respeito se conquista, velhinho. Respeito não é direito, é privilégio. E, francamente, olhando para o senhor, não vejo nada que mereça respeito. Vejo um velho que provavelmente nem terminou a escola, usando roupas de brechó, com uma bengala velha, tentando se fazer de importante em um lugar onde claramente não pertence. Cada palavra era uma facada. Não em Dalberto especificamente, mas em milhões de idosos, milhões de negros, milhões de pobres que ouviam essas mesmas palavras todos os dias. Pessoas que trabalhavam honestamente, que tinham dignidade, mas eram tratadas como se fossem nada só porque não usavam ternos caros ou dirigiam carros importados. Carla puxou o walkie-talkie da cintura. Segurança, preciso de vocês no saguão principal imediatamente. Temos um perturbador que se recusa a sair. E Dalberto sabia que aquele era o momento crucial. Ele podia revelar quem era agora. Podia parar tudo antes que fosse longe demais. Mas então pensou em todas as cartas que havia recebido. Todas as histórias de pessoas humilhadas exatamente assim. E decidiu continuar. 2 seguranças chegaram rapidamente. Homens grandes, uniformizados, com expressões neutras mas firmes. Um deles, Dalberto, reconheceu dos registros. Paulo Mendes, 42 anos, ex-policial militar.
Trabalhava no banco há 7 anos. Bom histórico, nenhuma reclamação. Talvez houvesse esperança nele. Carla apontou para Idalberto como se ele fosse lixo que precisava ser removido. Este senhor está se recusando a sair. Está perturbando nossos clientes com suas tentativas patéticas de se passar por alguém importante. Quero ele fora deste banco agora. E se ele resistir, chamem a polícia. Paulo olhou para Idalberto e algo em seus olhos mudou. Talvez fosse porque ele viu seu próprio pai naquele rosto envelhecido. Talvez porque ele mesmo já havia sido tratado com desprezo por causa da cor da pele. Senhor, o senhor precisa vir comigo. Vamos resolver isso de forma calma e respeitosa. Mas Bruno não estava satisfeito com calma e respeitosa. Ele queria espetáculo, queria humilhação completa. Não, Paulo. Não seja gentil com ele. Pessoas como ele precisam aprender que existem lugares onde eles simplesmente não pertencem. Tire ele daqui da forma que for necessária. Mostre um exemplo. O saguão estava em silêncio total agora. Todos os olhos fixos na cena. Alguns clientes pareciam genuinamente perturbados. Uma senhora idosa, esperando atendimento no sofá VIP, balançou a cabeça com desaprovação. Um jovem executivo sussurrou para a namorada que aquilo estava errado. Mas ninguém se levantou. Ninguém disse nada em voz alta. Porque essa é a natureza humana. É fácil sentir pena em silêncio. É difícil agir. É fácil discordar internamente. É difícil enfrentar o poder e arriscar se tornar o próximo alvo. Idalberto permaneceu firme, apoiado na bengala, olhando nos olhos de cada pessoa presente. Eu não vou sair até ser atendido, ou até que alguém com autoridade real venha aqui e me explique, na frente de todas essas testemunhas, por que um cidadão brasileiro está sendo expulso de um banco público por causa da cor da sua pele e da idade. As palavras caíram como uma bomba. Bruno ficou vermelho de raiva. Como o senhor ousa? Isso não tem nada a ver com cor ou idade. Tem a ver com o fato de que o senhor claramente não tem recursos para estar aqui. Está desperdiçando nosso tempo. Está fazendo papel de ridículo. Carla concordou imediatamente. Exatamente. Nós não discriminamos ninguém. Simplesmente não atendemos pessoas que vêm aqui fingir ser o que não são. Idalberto tirou do bolso um celular velho e surrado. Posso fazer uma ligação antes de ser removido? Preciso avisar alguém sobre essa situação. Bruno riu alto. Ligar para quem, vovô? Para o Procon? Para a Defensoria Pública? Faça sua ligação e depois suma daqui para sempre. Idalberto discou um número que ele conhecia de cor. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Uma voz profissional, formal. Banco Central, Gabinete do Presidente. Como posso ajudar? Idalberto falou calmamente, mas alto o suficiente para vários ouvirem. Aqui é Inspetor-Chefe Idalberto Costa. Código de autenticação Alfa 79 Delta 3. Preciso que você conecte esta ligação imediatamente com o diretor regional Rodrigo Azevedo. É urgente. Houve uma pausa do outro lado. Depois, confirmado. Inspetor Costa, conectando agora. O saguão ficou em silêncio absoluto. Inspetor-chefe, Banco Central. As palavras ecoaram como trovões. Bruno sentiu suas pernas vacilarem. O sorriso arrogante congelou em seu rosto. Carla ficou pálida. E todos no banco entenderam instantaneamente que algo terrível estava prestes a acontecer. Idalberto manteve o telefone no ouvido, seus olhos fixos em Bruno. E quando a próxima voz surgiu na linha, distante mas audível, o mundo de Bruno Martins começou a desmoronar. Idalberto? Meu Deus, onde você está? Temos uma situação?
A voz era do diretor regional Rodrigo Azevedo, superior hierárquico direto da agência Diamante, e o pânico nela era inconfundível. Estou na agência Diamante. Idalberto disse calmamente. E sim, Rodrigo, temos uma situação. Uma situação muito, muito grave. Bruno sentiu a sala girar. Carla segurou a mesa de atendimento para não cair. Paulo, o segurança, deu um passo atrás, percebendo imediatamente que havia sido usado em algo muito maior do que imaginava. E Idalberto Costa, o velho negro com bengala que segundos atrás era tratado como lixo, agora era visto pelo que realmente era, o homem mais poderoso naquele prédio. O homem que tinha autoridade para destruir carreiras, fechar agências, arruinar vidas. E ele estava prestes a fazer exatamente isso. A humilhação estava apenas começando. Mas desta vez, não era Idalberto quem seria humilhado. Era cada pessoa que riu, cada pessoa que participou, cada pessoa que ficou em silêncio quando deveria ter agido. E o preço seria muito, muito alto. Rodrigo Azevedo estava em uma reunião executiva no 30º andar do prédio corporativo quando recebeu a ligação do Banco Central. Sua secretária interrompeu a reunião com o rosto pálido, sussurrando que era emergência máxima prioridade. E quando Rodrigo ouviu o nome Inspetor-Chefe Idalberto Costa, sentiu seu estômago cair. Todo diretor de banco no Brasil conhecia aquele nome. Idalberto Costa era lenda e pesadelo ao mesmo tempo. 35 anos fiscalizando o sistema financeiro, implacável, incorruptível, com autoridade para fechar agências, caçar licenças, aplicar multas de milhões. E ele estava agora na agência Diamante, reportando uma situação grave. Rodrigo desligou o telefone e imediatamente discou para o gerente-geral da agência Diamante. Maurício Tavares atendeu no segundo toque, com sua voz habitualmente confiante. Rodrigo, bom dia. O que posso fazer por você? A voz de Rodrigo estava trêmula. Maurício, me diga agora, imediatamente, sem mentir. Tem alguém da sua equipe humilhando um cliente idoso negro no saguão principal? Houve uma pausa longa demais. Como o senhor sabe disso? Maurício finalmente perguntou, sua voz perdendo toda a confiança. Porque o inspetor-chefe do Banco Central está ao telefone comigo agora. Rodrigo praticamente gritou. E ele me disse que está sendo tratado como mendigo na sua agência. Maurício, você tem noção da gravidade disso? Você tem ideia do que isso significa? O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Depois, uma única palavra, sussurrada como uma sentença de morte. Merda. Rodrigo já estava correndo para o elevador. Estou indo para aí agora. Você desce para aquele saguão imediatamente. E eu juro, Maurício, se o Idalberto Costa sofreu um único segundo de desrespeito, vou pessoalmente garantir que você nunca mais trabalhe no sistema financeiro. Maurício desligou e ficou parado em seu escritório no segundo andar da agência Diamante, sentindo o pânico tomar conta. Ele pegou as câmeras de segurança e voltou à gravação de 15 minutos atrás. O que viu fez seu sangue gelar. Bruno humilhando um idoso. Carla participando ativamente. Clientes filmando. Seguranças sendo chamados. E no centro de tudo, um homem negro de 70 anos com bengala, sendo tratado como lixo. Maurício correu para o saguão. Quando chegou, a cena estava exatamente como nas câmeras. Bruno ainda estava lá, agora visivelmente nervoso. Carla tentava discretamente se afastar. Os clientes observavam com uma mistura de choque e curiosidade mórbida. E Idalberto Costa permanecia no centro, telefone na mão, esperando. Maurício se aproximou rapidamente. Seu rosto, uma máscara de terror mal disfarçado. Senhor Costa, eu não sabia que o senhor estava aqui. Se soubesse, teria...
Bruno o interrompeu, ainda não entendendo completamente a situação. Maurício, este senhor está causando. Calha a boca, Bruno. Maurício virou-se com uma fúria que chocou todos os presentes. Calhe a boca agora, antes que você torne isso ainda pior do que já é. Bruno finalmente percebeu. Percebeu pela forma como Maurício, seu superior, estava tremendo. Percebeu pelos olhares horrorizados de outros funcionários que começavam a se juntar. Percebeu que o velho com bengala que ele havia ridicularizado não era quem ele pensava. Era alguém importante, muito importante, perigosamente importante. Senhor Costa, Maurício começou, sua voz suplicante. Posso explicar? Não há nada para explicar, Maurício. E Dalberto interrompeu calmamente. Eu vim aqui especificamente para testar como sua agência trata clientes que não parecem ricos. Vim disfarçado propositalmente. E descobri exatamente o que esperava descobrir. Discriminação sistemática, abuso de poder, humilhação pública de um cidadão idoso. As portas principais do banco se abriram violentamente. Rodrigo Azevedo entrou como um furacão, acompanhado por 3 advogados e 2 assistentes. Seu terno de R$ 5.000 estava amassado de tanto que ele havia corrido. Seu rosto estava vermelho, suado. E quando seus olhos encontraram Idalberto, ele praticamente correu até lá. Inspetor Costa, por favor, me perdoe. Se eu soubesse que o senhor estava conduzindo uma investigação aqui, teria... Se você soubesse... Idalberto o cortou friamente. Teria me tratado diferente. Exatamente esse é o problema, Rodrigo. Vocês só tratam pessoas bem quando sabem quem elas são, quando sabem que têm poder. Mas um idoso comum, um negro pobre, esse pode ser humilhado sem consequências. Rodrigo estava suando frio. Não é assim. Nós temos políticas, temos treinamentos. Vocês têm papel. Idalberto levantou a voz pela primeira vez. Vocês têm manuais bonitos e apresentações corporativas sobre inclusão e respeito. Mas na prática, na realidade do dia a dia, permitem que funcionários como esse, ele apontou para Bruno, tratem seres humanos como lixo. Bruno estava agora encostado na parede, seu rosto completamente branco. Carla havia sumido discretamente, escondendo-se atrás do balcão de atendimento. Outros funcionários observavam horrorizados, muitos percebendo que eles também haviam participado, mesmo que por omissão, da cultura tóxica que Idalberto estava expondo. Um dos advogados de Rodrigo se aproximou com uma pasta. Senhor Costa, preparamos um protocolo de desculpas formais e compensação. Guarde sua pasta. Idalberto disse com desdém. Não vim aqui por dinheiro ou desculpas vazias. Vim documentar, expor e punir. E é exatamente isso que vou fazer. Ele se virou para a multidão de clientes que ainda observava, muitos filmando com celulares. Vocês todos viram o que aconteceu aqui. Viram como fui tratado. Viram as risadas, os insultos, a tentativa de me expulsar fisicamente. E quantos de vocês disseram alguma coisa? Quantos defenderam um estranho sendo humilhado? O silêncio era absoluto. Uma senhora idosa, a mesma que havia balançado a cabeça antes, deu um passo à frente timidamente. Eu achei errado, senhor. Mas tive medo de... Medo de quê? Idalberto perguntou gentilmente. Medo de ser a próxima? Medo de perder sua conta VIP? Medo de ser vista defendendo alguém que parecia pobre? A senhora baixou os olhos, envergonhada. Idalberto continuou, agora se dirigindo a todos. Esse é o problema do nosso mundo. Não são apenas os Bruno Martins que humilham. São todos vocês que ficam em silêncio, que filmam para postar nas redes sociais depois, mas não têm coragem de intervir no momento, que medem o valor humano em roupas caras e contas bancárias. Ele se virou para Rodrigo. Quero acesso completo às gravações de segurança dos últimos 6 meses desta agência.
Quero relatórios de todas as reclamações de clientes arquivadas. Quero entrevistas confidenciais com cada funcionário de nível operacional. E quero tudo isso em minha mesa até amanhã, ao meio-dia. Rodrigo apenas assentiu, incapaz de falar. Maurício estava praticamente chorando. Bruno havia se sentado no chão, encostado na parede, sua arrogância completamente evaporada. E então Idalberto fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou até Bruno, apoiando-se na bengala, e parou bem na frente dele. "Levanta!" Idalberto ordenou. Bruno se levantou com dificuldade, suas pernas mal o sustentando. "Olhe nos meus olhos." Bruno olhou, e o que viu ali o destruiu. Não era raiva, não era ódio, era decepção profunda. Era tristeza por ver um jovem com tanto potencial desperdiçado em crueldade e arrogância. "Você me chamou de vovô", Idalberto disse calmamente. Insinuou que eu mal sabia ler. Riu da minha bengala, das minhas roupas, da minha idade, da cor da minha pele. Fez tudo isso publicamente, na frente de dezenas de testemunhas, sem um segundo de hesitação ou remorso. Bruno estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia quem o senhor era, e se soubesse, me trataria diferente. Idalberto completou. Exatamente. Esse é seu problema, Bruno. Não é ignorância, é maldade seletiva. Você escolhe quem merece respeito baseado em aparências externas. Ele se afastou e se dirigiu a todos no saguão. Este jovem vai perder seu emprego hoje. Vai ter seu nome associado à discriminação racial e etarismo. Vai carregar essa marca pelo resto da vida. E alguns de vocês podem pensar que sou cruel, que estou sendo duro demais. Mas quantas chances ele teve de parar? Quantas vezes escolheu continuar humilhando, mesmo vendo meu desconforto? Rodrigo deu um passo à frente, sua voz trêmula. Senhor Costa, o senhor tem todo o direito de estar furioso. Mas posso pedir, apenas pedir, que considere que talvez possamos resolver isso de forma... De que forma, Rodrigo? Idalberto o interrompeu. Vou fingir que nada aconteceu? Vou aceitar uma indenização silenciosa e deixar essa cultura podre continuar? Vou permitir que daqui a 6 meses, outro idoso, outra pessoa negra, outro pobre, seja tratado exatamente da mesma forma? Um dos assistentes de Rodrigo sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do diretor regional ficou ainda mais pálido. O que foi? Idalberto perguntou. O assistente hesitou, mas Rodrigo assentiu para que ele falasse. Senhor Costa, nas últimas 2 horas, vídeos do senhor sendo humilhado já foram postados em redes sociais. Já temos mais de 2 milhões de visualizações. A imprensa está do lado de fora. Isso vai ser nacional em minutos. Idalberto sorriu pela primeira vez. Ótimo! Deixe que seja nacional. Deixe que todo o Brasil veja o que acontece em agências bancárias quando acham que ninguém importante está olhando. Deixe que isso sirva de exemplo. Ele se virou para as câmeras de segurança, sabendo que cada palavra estava sendo gravada. Meu nome é Idalberto Costa. Sou inspetor-chefe do Banco Central do Brasil. Tenho 70 anos. Sou negro. E hoje vim a esta agência bancária disfarçado de pobre para testar como seria tratado. O resultado foi exatamente o que esperava. Discriminação, humilhação, desrespeito absoluto. Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. Mas quero deixar claro, não faço isso por vingança pessoal. Faço porque recebi 23 denúncias anônimas de clientes e funcionários desta agência nos últimos 2 meses. Pessoas que sofreram o mesmo tratamento.
Pessoas que não têm minha posição, meu poder, minha capacidade de revidar. Faço isso por elas. Rodrigo sabia que estava acabado. Não apenas ele, mas toda a estrutura de comando daquela agência. As câmeras de segurança que deveriam proteger o banco agora se tornaram evidências irrefutáveis de um crime corporativo. Discriminação racial, etarismo, assédio moral. Tudo documentado, tudo irrefutável, tudo destruidor de carreiras. Maurício Tavares, gerente-geral da agência, tentou uma última cartada desesperada. Senhor Costa, com todo respeito, o senhor veio aqui de má fé. Veio disfarçado, provocando uma situação. Como podemos ser responsabilizados por não reconhecer alguém que deliberadamente se escondeu? O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Idalberto se virou lentamente para Maurício, seus olhos queimando com uma intensidade que fez o gerente recuar. Má fé? Você está me acusando de má fé? Eu vim vestido como milhões de brasileiros se vestem todos os dias. Vim como um cidadão comum. E a forma como fui tratado revela exatamente como vocês tratam cidadãos comuns quando não há câmeras, quando não há testemunhas importantes, quando não há medo de consequências. Um dos advogados de Rodrigo tentou intervir. Senhor Costa, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, seria possível argumentar que talvez isso tenha sido um grande mal-entendido. Mal-entendido. Idalberto repetiu a palavra com desprezo absoluto. Chamar alguém de velho incompetente que mal sabe ler é mal-entendido? Rir da bengala de um idoso é mal-entendido? Tentar expulsar fisicamente um cidadão negro de 70 anos de um banco público é mal-entendido? Ele caminhou até o centro do saguão, sua voz ecoando pelas paredes de mármore. Vocês querem saber quem eu realmente sou? Vou contar para todos aqui. Nasci em 1954, na favela de Heliópolis, São Paulo. Meu pai era lixeiro. Minha mãe lavava roupa para famílias ricas. Cresci descalço, comendo uma vez por dia, dormindo em colchão no chão com 5 irmãos. A multidão estava completamente silenciosa, hipnotizada pela história. Aos 12 anos, já trabalhava. Engraxate nas ruas do centro. E sabe o que eu via? Via homens de terno cuspindo no chão perto de mim. Via mulheres elegantes segurando as bolsas com força quando eu passava. Via policiais me parando todo dia, me revistando, me humilhando, só porque eu era negro e pobre. Bruno estava chorando abertamente agora, compreendendo a magnitude do que havia feito. Carla havia reaparecido, mas mantinha distância, seu rosto uma máscara de terror. Mas eu estudei. Idalberto continuou. Escola pública de dia, trabalho à noite. Acordava às 4 da manhã para ler à luz de vela, porque não tínhamos eletricidade. Terminei o ensino médio com 17 anos. Fui o primeiro da minha família a terminar. Ele pausou. Memórias dolorosas voltando. Tentei entrar em faculdade federal. Passei no exame. Nota máxima. Mas quando cheguei para a matrícula, o coordenador olhou para mim e disse que aquilo devia ser erro. Que alguém como eu não poderia ter tirado aquela nota. Insinuou que eu havia colado. Me fez refazer o exame na frente dele. E quando tirei nota máxima novamente, sabe o que ele fez? Me matriculou. Mas me disse que eu nunca me encaixaria ali. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Idalberto, mas sua voz permaneceu firme. Ele estava certo, de certa forma. Eu não me encaixava. Era o único negro na turma de economia. Os professores me ignoravam. Os colegas não sentavam perto de mim. Trabalhei como segurança noturno para pagar a faculdade. Dormia 3 horas por noite. Mas me formei, com honras. Rodrigo estava pálido. Ele conhecia a história de Idalberto Costa vagamente, mas ouvir assim, cru e direto,
Era devastador. Maurício havia se sentado em uma cadeira próxima, completamente derrotado. Entrei no Banco Central em 1989. E Dalberto continuou. Cargo inicial, auxiliar administrativo. E sabe quantas vezes fui preterido em promoções nos primeiros 10 anos? 17 vezes. Sempre para pessoas brancas menos qualificadas. Sempre com desculpas sobre experiência ou encaixe cultural. Ele olhou ao redor do saguão, fazendo contato visual com cada pessoa. Mas eu não desisti. Fiz mestrado, doutorado, publiquei papers sobre ética bancária e compliance. Me tornei especialista reconhecido internacionalmente. E em 2005, me tornei inspetor-chefe. A primeira pessoa negra a ocupar esse cargo em toda a história do Banco Central brasileiro. A revelação caiu como uma bomba. Vários clientes que estavam filmando baixaram os celulares tomados por vergonha. A senhora idosa que havia falado antes estava chorando abertamente. E Dalberto ainda não havia terminado. Vocês querem saber por que faço isso? Por que me exponho à humilhação? Porque em 35 anos fiscalizando bancos, já vi coisas que vocês não conseguiriam imaginar. Vi uma mãe negra ser expulsa de uma agência porque o gerente achou que ela estava mentindo sobre ter dinheiro para depositar. Ela tinha acabado de vender a casa para pagar tratamento do filho com câncer. Sua voz tremeu levemente. Vi um idoso japonês ser zombado por funcionários que imitavam sotaque asiático. Ele era engenheiro aposentado com mais dinheiro na conta que o salário anual de todos aqueles funcionários juntos. Vi uma mulher indígena ser tratada como se fosse analfabeta. Ela era professora universitária de linguística com 3 doutorados. Bruno estava no chão agora, de joelhos, soluçando. Eu sinto muito. Ele conseguiu dizer entre lágrimas. Eu sinto tanto. Eu não sabia. Você sabia exatamente o que estava fazendo? E Dalberto o interrompeu, sua voz dura como aço. Você escolheu humilhar alguém que julgou fraco, indefeso, sem poder de revidar. Essa é a pior forma de crueldade. Não é ignorância, Bruno. É maldade calculada. Ele se virou para Rodrigo. Agora vamos falar de consequências. Primeira, esta agência será fechada por 90 dias para auditoria completa. Segunda, todos os funcionários em posição de gerência serão suspensos imediatamente e investigados. Terceira, implementaremos um programa de compliance e diversidade obrigatório para toda a rede. E quarta, haverá punições criminais, onde aplicável. Rodrigo engoliu seco. Senhor Costa, fechar a agência por 90 dias significa perder aproximadamente 50 milhões de reais em operações. Temos 3.000 clientes corporativos que dependem, então escolham melhor seus funcionários. E Dalberto cortou. Escolham pessoas com caráter, não apenas com diplomas caros e aparência adequada, porque 50 milhões é o preço de permitir que racismo e discriminação floresçam. Maurício finalmente encontrou coragem para falar. E eu? O que acontece comigo? Você é demitido por justa causa imediatamente. E Dalberto disse sem hesitação. Como gerente geral, você é responsável pela cultura desta agência. As investigações mostrarão se você participou ativamente ou se foi negligente. De qualquer forma, sua carreira no sistema financeiro acabou hoje. Um murmúrio percorreu os funcionários reunidos, muitos percebendo que suas próprias carreiras também estavam em risco. E Dalberto olhou para eles com uma mistura de piedade e determinação. Sei que muitos de vocês estão apavorados agora, temendo que sejam os próximos. Mas quero deixar claro, não estou aqui para destruir vidas inocentes. Estou aqui para erradicar uma cultura tóxica. Ele pausou.
Se vocês participaram ativamente de discriminação, sim, haverá consequências. Mas se vocês foram apenas testemunhas silenciosas, se ficaram quietos por medo, ainda há chance de redenção. Redenção através de testemunho honesto, através de ajudar a mudar essa cultura de dentro. Paulo, o segurança que havia sido chamado para expulsar Hidalberto, deu um passo à frente. Senhor Costa, eu gostaria de falar sobre coisas que vi acontecer aqui. Coisas que me mandaram ignorar. Coisas que me disseram para não reportar. Hidalberto assentiu encorajadoramente. Então fale, Paulo. Este é o momento. Esta é a oportunidade de fazer a coisa certa. E Paulo falou. Contou sobre clientes pobres sendo direcionados para filas mais longas deliberadamente. Sobre funcionários sendo instruídos a serem menos atenciosos com pessoas que não pareciam ricas. Sobre um sistema informal de classificação de clientes baseado em aparência. Sobre como gerentes faziam piadas racistas nos escritórios fechados e todos riam por medo de serem ostracizados. Cada palavra era mais uma evidência, mais um prego no caixão da reputação daquela agência. Rodrigo estava praticamente verde, percebendo que o problema era muito maior do que imaginara. Não era apenas Bruno, era sistêmico. Rita, uma das atendentes jovens, também se manifestou com voz trêmula. Eu também quero falar. Me disseram quando fui contratada que para crescer aqui, eu precisava ser como a Carla. Precisava aprender a identificar rapidamente quem valia a pena atender bem e quem podia ser despachado rapidamente. Carla tentou protestar. Isso é mentira. Eu nunca disse. Me disseram que você era o exemplo a seguir. Rita a interrompeu, encontrando coragem. Que você havia crescido na empresa porque sabia filtrar clientes. Essa foi a palavra que usaram, filtrar. Como se pessoas fossem lixo que precisava ser separado. Hidalberto ouvia tudo, sua expressão se tornando cada vez mais sombria. Isso é pior do que eu imaginava. Muito pior. Não é apenas preconceito individual. É treinamento institucionalizado em discriminação. Rodrigo, você percebe que isso pode resultar em processo criminal contra a instituição inteira? Rodrigo estava tremendo. Vou cooperar completamente com a investigação. Vou fornecer acesso total a todos os sistemas, todos os documentos, todos os e-mails. Você vai fazer mais que isso. Hidalberto o interrompeu. Você vai pessoalmente garantir que cada funcionário desta agência seja reentrevistado, que cada reclamação arquivada nos últimos 5 anos seja reaberta, que cada cliente que possa ter sofrido discriminação seja contatado e compensado. As portas do banco se abriram novamente. Entraram jornalistas com câmeras, repórteres com microfones. A notícia havia se espalhado como fogo. Inspetor-chefe do Banco Central, humilhado publicamente em agência de elite. A história estava em todo lugar. Hidalberto se virou para as câmeras e falou diretamente para elas. Meu nome é Hidalberto Costa. Tenho 70 anos. Sou negro. Sou inspetor-chefe do Banco Central. E hoje, experimentei na pele o que milhões de brasileiros experimentam todos os dias. Discriminação baseada em aparência, idade e raça. Os repórteres avançaram com perguntas, mas Hidalberto levantou a mão. Darei entrevista coletiva completa amanhã, mas quero deixar uma mensagem agora para todos que estão assistindo. Respeito não é privilégio, é direito. Dignidade não se negocia, não se compra, não se mede em roupas caras ou contas bancárias. Todo ser humano merece ser tratado com respeito básico. E se você, assistindo isso agora, já humilhou alguém por parecer pobre, por ser velho, por ser negro, saiba que um dia a conta vai chegar.
Ele olhou diretamente para a câmera principal. Porque eu estou aqui. Eu estou observando. E vou continuar fazendo testes surpresa em bancos, em empresas, em qualquer lugar onde poder e privilégio possam ser usados para esmagar os vulneráveis. E quando eu descobrir discriminação, quando eu encontrar crueldade, vou expor, vou punir, vou fazer justiça. Bruno estava sendo levado por seguranças, completamente destruído. Carla havia sido escoltada para uma sala separada. Maurício estava sendo interrogado por advogados e Idalberto permanecia no centro do saguão, um homem de 70 anos com bengala, que havia se tornado símbolo de resistência, de dignidade, de justiça implacável. Um jovem negro, não mais que 20 anos, que havia estado observando tudo, se aproximou timidamente. Senhor Costa, eu só queria agradecer por fazer isso. Por mostrar que, ele pausou, emocionado, que pessoas como nós importam. Idalberto colocou a mão no ombro do jovem. Você sempre importou. Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que não. Nunca deixe que aparências ou preconceitos definam seu valor. Você é humano. Você merece respeito. Lembre-se disso. O jovem estava chorando agora, mas eram lágrimas de alívio, de validação, de esperança. E Idalberto percebeu que esse era o verdadeiro propósito de tudo aquilo. Não era sobre punir Bruno ou fechar agências. Era sobre mostrar para milhões de pessoas invisíveis, marginalizadas, discriminadas, que elas importavam, que tinham valor, que mereciam dignidade. Rodrigo se aproximou uma última vez, sua voz derrotada. Senhor Costa, o que mais precisa de mim hoje? Idalberto pensou por um momento. Quero uma lista de todos os funcionários desta agência que nos últimos 2 anos reportaram discriminação internamente. Quero saber o que aconteceu com cada relatório. E quero esses funcionários protegidos e, se apropriado, promovidos. Porque eles tentaram fazer a coisa certa e foram ignorados. Será feito imediatamente. Rodrigo garantiu. E então, hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que ainda faz isso? Por que, com 70 anos no topo da carreira, ainda se expõe a esse tipo de situação? Idalberto sorriu tristemente. Porque se eu não fizer, quem fará? Porque poder sem responsabilidade é tirania. Porque aprendi há muito tempo que silêncio diante da injustiça é cumplicidade. E porque enquanto houver um brasileiro sendo humilhado por causa de sua aparência, raça ou condição social, meu trabalho não terminou. Ele pegou sua bengala e caminhou lentamente em direção à saída. Mas antes de atravessar a porta, virou-se uma última vez para o saguão lotado. Vocês testemunharam algo hoje. Testemunharam que ações têm consequências, que crueldade tem preço, que dignidade é inegociável. Levem essa lição com vocês. E da próxima vez que virem alguém sendo humilhado, lembrem-se deste dia e tenham coragem de agir. E com essas palavras, Idalberto Costa, o homem que havia entrado como um velho invisível e revelado ser o mais poderoso fiscal do sistema financeiro brasileiro, saiu da agência Diamante. Mas sua presença permaneceria ali para sempre. Nas carreiras destruídas, nas políticas implementadas, nas vidas mudadas, e na lembrança permanente de que aparências enganam e que justiça, quando finalmente chega, é absolutamente implacável. 3 meses haviam se passado desde aquele dia que ficou conhecido nacionalmente como o Caso Diamante. O vídeo de Idalberto sendo humilhado e depois revelando sua identidade viralizou globalmente. Teve mais de 200 milhões de visualizações. Virou case em escolas de negócios. Foi discutido em programas de televisão. Mudou conversas sobre discriminação no Brasil e no mundo.
A agência Diamante permaneceu fechada pelos 90 dias completos. Quando reabriu, era irreconhecível. Não fisicamente, as paredes de mármore e lustres caros ainda estavam lá, mas a cultura havia mudado fundamentalmente. 62% dos gerentes e executivos foram demitidos. Novos protocolos de atendimento implementados, câmeras com gravação contínua instaladas e um comitê de diversidade e inclusão permanente estabelecido. Bruno Martins nunca conseguiu outro emprego no setor financeiro. Sua história se espalhou. Seu nome virou sinônimo de discriminação e arrogância. Ele tentou recomeçar em outras áreas, mas sempre alguém reconhecia. Sempre alguém perguntava se ele era aquele Bruno, aquele que humilhou o inspetor-chefe. Sua vida profissional estava destruída aos 28 anos. Mas algo interessante aconteceu 6 meses após o incidente. Bruno começou a trabalhar voluntariamente em um abrigo para idosos em situação de rua. No início, era apenas uma tentativa desesperada de melhorar sua imagem pública. Mas com o tempo, algo mudou. Ele começou a realmente ouvir as histórias daquelas pessoas. Começou a entender a dor da invisibilidade, da humilhação, do desrespeito constante. Um ano depois do incidente, Bruno escreveu uma carta pública. Não foi divulgada amplamente, mas Hidalberto a recebeu. Nela, Bruno não pedia perdão, porque entendia que perdão não era dele para pedir. Mas ele agradecia. Agradecia por ter sido parado antes de causar ainda mais dano. Agradecia por ter sido forçado a confrontar o monstro que havia se tornado. E prometia dedicar o resto da vida a combater exatamente o tipo de comportamento que ele havia exemplificado. Carla Souza, a gerente de atendimento, perdeu não apenas o emprego, mas também seu casamento. Seu marido, um homem negro que ela havia escondido sua verdadeira natureza por anos, ficou horrorizado quando viu os vídeos. Percebeu que a mulher com quem vivia tinha uma face completamente diferente no trabalho. O divórcio foi rápido e brutal. Ela tentou processar o banco por demissão injusta, mas o caso foi arquivado imediatamente quando as gravações de segurança foram apresentadas. Mostravam não apenas o incidente com Hidalberto, mas dezenas de outros casos ao longo de anos. Carla tratando clientes pobres com desdém, fazendo comentários racistas, instruindo funcionários mais jovens a discriminar. Maurício Tavares, o gerente-geral, enfrentou consequências ainda piores. A investigação revelou que ele não apenas permitiu a cultura tóxica, mas ativamente a encorajou. E-mails foram descobertos, onde ele parabenizava gerentes por afastar clientes pobres rapidamente. Mensagens onde ele fazia piadas sobre funcionários negros. Evidências de que ele havia suprimido pelo menos 47 reclamações formais de discriminação nos últimos 3 anos. Ele foi processado criminalmente. O caso ainda estava em andamento, mas advogados estimavam que ele poderia pegar entre 2 a 5 anos de prisão por formação de organização criminosa e discriminação sistemática. Sua casa foi hipotecada para pagar advogados. Sua esposa o deixou. Seus filhos adultos mudaram de sobrenome, envergonhados da associação. Rodrigo Azevedo, o diretor regional, sobreviveu profissionalmente, mas nunca se recuperou reputacionalmente. Ele implementou todas as mudanças exigidas por Hidalberto. Cooperou completamente com investigações, mas sua carreira estava congelada. Nunca seria promovido novamente. Sempre seria o homem que permitiu o caso Diamante acontecer sob sua supervisão. Mas nem tudo foram consequências negativas. Paulo, o segurança que teve coragem de testemunhar, foi promovido. Tornou-se coordenador de segurança de toda a rede de agências. Seu papel agora incluía treinar segurança sobre direitos humanos, dignidade
e como identificar discriminação. Ele se tornou uma voz poderosa dentro da instituição. Rita, a jovem atendente que confirmou o treinamento discriminatório, também prosperou. Foi promovida a gerente de atendimento da agência Diamante quando reabriu. Aos 24 anos, tornou-se a gerente mais jovem da história da rede. E sob sua liderança, a agência alcançou índices recordes de satisfação de clientes, especialmente entre clientes de baixa renda e minorias. Idalberto Costa continuou seu trabalho. Nos meses seguintes ao caso Diamante, ele conduziu mais 17 investigações disfarçadas em diferentes instituições: bancos, hospitais, hotéis, restaurantes. Sempre o mesmo método: disfarçar-se como alguém marginalizado, observar como era tratado, documentar tudo, expor e punir. Cada caso gerou manchetes. Cada exposição resultou em mudanças sistêmicas. E lentamente, muito lentamente, a cultura começou a mudar. Empresas implementaram treinamentos rigorosos. Políticas de tolerância zero foram estabelecidas. E as pessoas começaram a entender que discriminação não era apenas moralmente errada, tinha consequências reais e devastadoras. Mas Idalberto sabia que o trabalho nunca terminaria realmente. Em uma tarde de terça-feira, 6 meses após o caso Diamante, ele estava em seu escritório no Banco Central quando recebeu um envelope sem remetente. Dentro, 23 páginas de cartas anônimas. Todas de uma nova instituição, todas reportando o mesmo padrão: discriminação, abuso, humilhação sistemática. Ele leu cada carta cuidadosamente. Depois ligou para sua assistente. Márcia, preciso que você me consiga algumas coisas: roupas velhas, uma cadeira de rodas e informações sobre a maior rede de hospitais privados da cidade. Márcia, que havia trabalhado com ele por 15 anos, entendeu imediatamente. Outro teste, senhor? Outro teste. Idalberto confirmou.